Oi, turminha, tudo bom? Hoje a professora quer contar uma história para vocês, uma história bem importante. Mas para contar essa história para vocês, a professora vai ter que voltar ainda um pouquinho mais lá atrás no tempo. A professora vai voltar num tempo e quer que vocês usem imaginação num tempo faz muito tempo mesmo, muitos anos, tá? Não foi ontem, não foi semana passada, não foi ano passado, foi muitos e muitos anos atrás. Num tempo em que não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha WhatsApp. Não tinha isso. Não tinha. E lá nesse tempo, lá atrás, para levar uma coisa de um país para o outro, não tinha caminhão, não tinha carro, não tinha avião. Para atravessar o mar, o grande oceano, eles usavam navios. Então, nesse tempo lá atrás, tinha um cara chamado Pedro Álvares Cabral. Ele saiu lá de Portugal, muito longe daqui, do outro lado do oceano. E o Pedro Álvares Cabral saiu com seu barco lá de Portugal, muito longe daqui, do outro lado do oceano. E naquele tempo não tinha equipamentos tecnológicos para mostrar para ele o caminho direitinho que ele tinha que seguir. E ele tinha que ir de Portugal até um outro país para buscar e levar troca de encomendas, especiarias. Tá? Eles trocavam produtos entre esses países. Só que no meio do caminho, ele se perdeu. Ele não parou, ele não chegou onde ele devia ter chegado. Ele estava lá com sua equipe de barcos, viajando e chegou em uma terra desconhecida. Uma terra em que nenhum outro barco, outro grande navio, outra equipe tinha chegado antes. E essa terra, adivinhem que terra era essa? Isso mesmo, era o Brasil. Naquele momento, eles não chamaram de Brasil. Esse nome foi decidido depois, mas isso é uma outra história. Vamos voltar para cá. Bom, eles chegaram aqui nessa terra linda, cheia de encantos e riquezas, e já morava aqui os índios. Na verdade, já tinha gente que morava aqui. Mas, né, eles achavam que estavam descobrindo essa terra aqui, tá? Bom, eles chegaram aqui. Chegaram e foram se achando os donos do pedaço, tá? Foram ficando por aqui. Depois que Pedro Álvares chegou, vieram outras embarcações trazendo. Depois que a equipe de Pedro Álvares Cabral chegou por aqui, chegaram várias outras embarcações trazendo pessoas importantes. Naquele tempo era rei. Naquele tempo não era governado, os países não eram governados por presidentes que eram eleitos pela população, era pelo rei, rainha, princesa, aquela monarquia que existia. Quando eles se deram conta da grande descoberta que tinham feito, desse país, desse lugar ainda inexplorado, eles perceberam que eles poderiam usar as riquezas que tinham aqui na nossa terra para enriquecer aquela terra lá de Portugal. Então, eles começaram a trazer pessoas para morar aqui, né? Vieram morar aqui um tempo algumas pessoas, inclusive a monarquia veio morar aqui, mas no intuito de explorar a terra aqui para enriquecer a terra lá. Então eles levavam as nossas árvores, que eram de uma madeira muito preciosa, muito utilizada para construir casas, móveis, né? Levavam as nossas riquezas, pedras preciosas, ouro, tudo que eles encontravam aqui que valia alguma coisa, eles levavam para lá. O tempo foi passando e uma parte das pessoas começou a ficar descontente com isso. Passou muito tempo. Foi passando anos, e as pessoas foram percebendo que isso não estava muito legal, que não era por aí. Que história era essa de tirar o que era bom daqui e levar para lá? Não, tinha um grupo ficando muito descontente com isso. E nessa toda desconfiança, eles estavam percebendo que isso não era legal. Aí o filho do rei, Dom Pedro, que ficou morando aqui para governar essa terra aqui, enquanto os pais dele moravam lá, ele ficou por aqui, governando. Ele acabou gostando da nossa terra, das nossas belezas naturais, do povo que aqui morava,
E ele ficou também descontente com isso. Então, um dia, cansado de tudo isso, cansado de levarem as nossas belezas, as nossas riquezas para lá, enriquecerem só eles e tirarem daqui, ele disse: chega, chega disso, chega, parou. Ele num cavalo, porque naquele tempo não tinha carro, não tinha moto, eles andavam a cavalo. No seu cavalo, na beira do rio Ipiranga, que é um rio muito importante, ele foi lá e gritou: independência ou morte. E naquele momento, ele decretou a independência do Brasil de Portugal. O que significava isso? Significava que a partir daquele momento, nós éramos independentes de Portugal, quem nos tinha descoberto. Ou seja, as riquezas que eram nossas ficariam por aqui e o Brasil poderia crescer por ele só. Crescer, enriquecer com as suas próprias riquezas, parar de enriquecer outras pessoas. Entenderam, galerinha? Essa era a história que a professora queria contar hoje, tá bom? Outro dia a professora volta com outra. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau.